Olá pessoal, começamos mais um momento de estudo bíblico, analisando o livro de Atos dos Apóstolos e vendo a pregação da palavra e a ação da igreja cristã orientada pelo Espírito Santo. Sabe quando uma pedra cai assim na água, num lago, por exemplo? Quando ela cai na água, começam-se círculos concêntricos que vão se expandindo, e essa ondinha que começou ali com aquela pedra caindo vai até as margens do lago. Essa ideia de círculos concêntricos, dessa expansão, é um jeito de descrever como o Evangelho foi encontrando lugar em diferentes lugares e sendo espalhado até os confins da terra. A palavra do Senhor Jesus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações, tem a sua praticidade no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, que teria um título mais apropriado se fosse chamado de Atos do Espírito Santo, porque ele que foi conferindo poder e designando pessoas para que esse evangelho fosse anunciado. Essas pessoas que ele designou são os apóstolos, e por isso também aí o título confere também uma veracidade, Atos dos Apóstolos. E grande parte dessa expansão se deu no trabalho do apóstolo Paulo. Muito bem, nós estamos aqui em mais um momento de estudo bíblico. Nós normalmente publicamos um vídeo aqui nas quintas-feiras, às 19h30. E para você que não tem nos acompanhado e está ouvindo agora, a nossa comunidade é a comunidade luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. E ela está celebrando, comemorando 120 anos de fundação nesse ano de 2022. Por isso, juntos aqui, os pastores da comunidade, nós pensamos em comentar, dialogar um pouco sobre a igreja cristã em diferentes locais. Então a gente tem feito isso nos últimos estudos, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Atenas, a igreja em ambientes transculturais, e estamos chegando ao final dessa parte, dessa levada, e hoje eu quero então falar, talvez vocês observaram no título, da igreja de Jerusalém a Roma. Isso praticamente é todo o livro de Atos dos Apóstolos, mas eu quero pegar especialmente os últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e instigar vocês, até convidá-los a ler com mais propriedade, mas comentar desses passos ali da viagem do apóstolo Paulo até Roma e da contínua pregação do Evangelho e da ação desse Evangelho nos diferentes locais. Tá? Então esse é meu propósito, esse é meu objetivo e especialmente, claro, desejando que você perceba que a palavra de Deus também está chegando para você e pela ação do Espírito Santo também convidando e motivando a mudança de vida, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Tá bem? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, alguns estudiosos dizem que é praticamente um resumo do livro aqui. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Percebam então, eu há pouco falei dessa pedra que cai no lago e por círculos concêntricos vai formando uma onda que vai chegando até as margens. Então diz aqui que recebereis poder, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. E o livro de Atos termina nessa expansão até a capital do grande Império Romano, até Roma.
Vamos dar uma olhadinha nisso então. Na verdade, lá no início do livro de Atos dos Apóstolos está girando em torno de Jerusalém e termina lá em Roma. No entanto, nesse entremeio tem várias viagens, né? Então até tem os títulos das 3 viagens missionárias de Paulo. E esta última movimentação de Paulo de Jerusalém até Roma pode ser qualificada quase como uma 4ª viagem missionária, porque ali também houve diferentes paradas e o anúncio do evangelho em diferentes lugares. Gente, sinto assim às vezes que aqui pode perder um pouquinho da atenção de vocês, porque são vários detalhes, várias etapas dessa viagem, desse anúncio do evangelho, mas é importante que a gente também compartilhe esta parte das Escrituras. E já quero anunciar para vocês que pretendemos então, dentro desta levada de análise e estudo da ação da igreja em determinados locais, falarmos das palavras do livro de Apocalipse, da carta às 7 igrejas que tem no início do livro de Apocalipse. Nós vamos passar uma por uma, então, nas próximas semanas, trazendo também aplicações para a nossa vida. Mas hoje, essa viagem aqui, de Jerusalém até Roma. Aliás, Paulo já havia estado em Jerusalém, a igreja já estava em Jerusalém, mas em toda a ação de pregação do Evangelho em Jesus, havia sempre 2 grandes forças oposicionistas. Em primeiro lugar, a oposição interna por parte dos judeus, que acreditavam ser este anúncio da fé cristã uma seita, uma heresia, e por isso perseguiam violentamente, especialmente por causa da pregação para os gentios, dos de fora do povo. Essa ênfase, essa visão de que Cristo é para todos, não apenas para o povo hebreu. Isso causava desconforto e perseguição aos anunciantes do caminho. E por outro lado, as perseguições externas, né, que foram muito claras em todas as cidades por parte das religiões pagãs, as religiões do Império Romano, os outros deuses, né, os seguidores da deusa Diana e outros, que também faziam forte perseguição. Então o evangelho ele era pressionado de todos os lados, mas ele prevalecia por um poder não humano, mas um poder de fato do Espírito Santo de Deus. Então, pessoal, lá em Atos capítulo 20, Paulo decide ir para Jerusalém. E assim, muitos entendiam claramente que Paulo tinha sofrido tantas perseguições e que os líderes certamente iam prendê-lo e matá-lo em Jerusalém. Mas Paulo está persuadido a ir até lá. Ele sente que o Espírito Santo está o guiando até Jerusalém. Até assim há palavras proféticas dizendo que ele seria amarrado, que ele seria preso, mas ele disse, não, eu estou pronto para morrer, para completar o sofrimento do Senhor Jesus. Essa determinação de Paulo nos constrange. A palavra de Jesus que motiva a levar o evangelho para os outros não nos deixa estagnados, não permite que a igreja esteja em torno do seu próprio umbigo. Ela sempre pede que esta onda seja levada adiante, que essa pregação seja levada adiante. Isso nos faz lembrar aquela parábola dos talentos em que Jesus contou que um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos, e que o que recebeu 2 e o que recebeu 5 trabalhou e conseguiu outros talentos, e aquele que tinha recebido 1 escondeu ele, para não perder. Jesus critica veementemente. Ali é uma palavra sobre o Evangelho, quando nós escondemos o Evangelho, a luz da palavra, quando a gente coloca a luz da palavra como uma candeia embaixo da mesa, e a gente não prega, ela não anuncia, ela não é feita para estar enterrada, não é feita para estar escondida.
traz reflexões para a gente como cristão, como igreja, como é que a gente se organiza como igreja local, como comunidade local. Estamos preocupados só com a gente mesmo? Nossas ofertas são destinadas apenas para os nossos próprios necessidades ou pensam no Evangelho sendo levado adiante? São reflexões importantes que a palavra nos traz. Paulo então vai para Roma e lá em Roma acontece um intenso alvoroço, né? Primeiro ele se reúne com todos os presbíteros, os pastores da igreja cristã ali, e ali já há uma preocupação ali nos primeiros versículos do capítulo 21, por exemplo, né? Em que o pessoal diz, olha, se eles souberem que tu está aqui, Paulo, eles vão te prender, porque por todo lado se espalha que tu está indo contra a palavra de Moisés, contra a lei de Moisés, pregando a palavra para gentios, comendo com gentios, aquelas coisas assim que eram da lei. E aí Paulo aceita o conselho e presta uma espécie de um juramento perante o templo, onde é que eles tinham que fazer um sinal de rapar o cabelo e de ir até o templo, e Paulo faz isso durante 7 dias. Mas quando os judeus vindo da Ásia viram ele lá, produzem um grande alvoroço e querem prender Paulo. E começam a arrastar e bater nele. Tanto que um comandante do romano vai lá e consegue retirar Paulo dali, vê o problema todo que está acontecendo e consegue salvar o Paulo, traz para junto de si e livra-o da multidão. Ele tenta entender o que está acontecendo, né? Que problema é esse, que furdunça é esse que está acontecendo aqui, e depois oficialmente apresenta ele para o Sinédrio. O nome desse comandante geral era Cláudio Lísias, né? E ele apresenta então para o Sinédrio, mas antes de apresentar para o Sinédrio, a gente vê assim que no capítulo 22, ele apresenta, Paulo prega, fala em hebraico, o pessoal fica quieto escutando, e ele fala de toda a sua jornada, da sua conversão e da sua fé em Jesus e na ressurreição. Só que quando ele chega no versículo de número 21, e ele diz que Deus o encaminhou para falar para os gentios, quer dizer, não só para o povo hebreu, mas para todos os povos, ali entra um colapso de novo, né? O pessoal diz, viu, ele está negligenciando a lei de Moisés, enfim, eles entram em colapso novamente, começam a jogar poeira para cima, terra para cima, a gritar, a querer pegar Paulo à força, né? E aí então, ali o comandante de novo age de maneira dura, firme, acorrenta Paulo e manda açoitá-lo. E aí vem uma parte curiosíssima dentro da história, da história e do entendimento da questão jurídica toda. Paulo diz assim, você vai açoitar um cidadão romano sem tê-lo ouvido, sem ter passado pelas instâncias de julgamento? E aí o comandante fica apavorado, né? Porque Paulo era um cidadão romano, com direitos romanos, né? Os outros, né, eram apenas bárbaros, né, como eles diziam. Mas Paulo então diz, não, eu sou um cidadão romano de nascimento. Até no texto ali diz que o governante, o comandante disse assim, pô, eu também sou cidadão romano e isso me custou muito dinheiro, né? Ele havia comprado a sua cidadania. E Paulo diz, não, eu sou de nascimento. Então aí passa a ter toda uma jurisdição, né? Os direitos do cidadão romano passam a estar em evidência, né? A coisa mudou de figura nesse instante aí. E aí Paulo foi levado para o Sinédrio, lá diante do Sinédrio ele até é esbofeteado, ele reclama disso, mas ele anuncia de novo a sua pregação, o seu testemunho. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, ele disse que esse homem anunciaria o evangelho para povos diferentes e para reis e autoridades. E isso foi acontecendo sistematicamente. Aqui ele fala para o sumo sacerdote Ananias e para todos os líderes judeus, e ele fala da ressurreição, a fé na ressurreição. Quando ele fala da fé na ressurreição, já dá
uma dividida, porque tinha os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e tinha os fariseus, que acreditavam. Então ali deu uma dividida, dividiu o público, né, e ele se escapou novamente ali. Nesse momento aí, Paulo ele é levado para a prisão, ali junto ao comandante romano. E aí um grupo de 40 judeus decidiram por juramento que iam matar o Paulo. Criaram uma artimanha lá, um esquema para pegá-lo e matá-lo. Mas o sobrinho de Paulo fica sabendo dessa artimanha, avisa o comandante, e o comandante transporta o cidadão romano, Paulo, até Cesareia, que era um centro administrativo. É bem interessante esse transporte, e chama muito a atenção que nesse transporte aqui foram feitos por 200 soldados. Se você quer conferir na sua Bíblia, Atos 23, 23. 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros. Eu fazendo a conta aqui, 470. Gente, é um mini exército para levar um homem de Jerusalém até Cesareia. Mostrava que o comandante percebeu que não era pouca coisa. O movimento, o alarde e o poder que girava em torno do anúncio de Paulo. Isso mais uma vez conferia. O anúncio de um homem acontecia não pelo poder dele próprio, mas pelo alcance e o poder do Espírito Santo. E olha a movimentação toda que deu aqui, né? De uma ou de outra forma, o testemunho da palavra concentricamente foi sendo anunciado para soldados, para reis, para governantes, para comandantes. Se ouviu falar de Jesus Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou. Quando ele foi para Cesareia, a partir no final do capítulo 23, a gente vê que Ananias, o sumo sacerdote, junto com o orador, diz o texto assim, que provavelmente era um promotor, esses que faziam uma acusação, foram até Cesareia e diante do governador, que era Félix, diante do governador fizeram a acusação e Paulo pôde fazer a sua defesa. E ele ficou muito tempo lá, anunciando, falando, pregando o evangelho, testemunhando diante do Félix. Também a sua esposa Drusila, né, que era também judia, ouviu sobre a fé em Jesus Cristo. E aí depois desse tempo o governador mudou. Vamos dizer assim que o Félix terminou o seu período de governança e passou para um homem chamado Festo. Parece meio entedioso e muitos detalhes, mas convém compartilhar com vocês aqui. Aí o Festo tornou-se governador. E aí, de novo, Paulo prega a palavra para ele e para todos os seus ministros, e assim, concentricamente, o evangelho era anunciado. O Festo não entendeu qual era a questão dos judeus, sempre achou Paulo totalmente inocente, e por isso ele chama agora o rei, né? Eu não sei exatamente, mas assim como tinha na época de Jesus ali, rei Herodes e Pôncio Pilatos, aqui parece então Festo e aqui o rei. E o rei era o rei Agripa, né? E chegaram com toda a pompa, diz o texto, ele e a rainha Berenice sentaram-se e quiseram ouvir o relato de Paulo. Gente, era o Espírito Santo conduzindo para que o evangelho fosse pregado e testemunhado também para as autoridades do povo. E Paulo, quando falou com o Festo, um pouco antes, ele disse, tu quer voltar para Jerusalém para ser julgado lá? E Paulo disse, olha, eu estou sendo julgado de maneira injusta, né? Sou um cidadão romano, enfim, e ele apela, diz assim, eu apelo a César, eu apelo a César. Curiosamente, pessoal, um pouco antes, no texto bíblico, nós temos digamos assim, uma profecia, uma palavra do Senhor Deus, dizendo que Paulo iria até Roma. Essa é uma palavra que está claramente exposta assim. É o capítulo 23, versículo 11. Falarás em Roma. As evidências é que Paulo seria morto ou condenado. Não, mas
pode ficar tranquilo, tu vai ser protegido e tu ainda vai pregar o evangelho em Roma. Ele apelou a César. E então passa aqui as cenas emocionantes da vida de Paulo, quando Paulo é conduzido de Jerusalém, de Cesareia, até Roma. Há ventanias, há naufrágios, há diferentes situações aqui que Paulo passa nessa viagem, que pode ser chamada de certa forma da quarta viagem missionária de Paulo, e ele sempre, em todo lugar, anunciando corajosamente o nome do Senhor Jesus, fazendo milagres, orando, testemunhando, enfrentando a morte e pregando sobre o dom da vida eterna. É incrível, né, a história. E eu compartilho um pouquinho aqui para vocês dessa sequência, né? Então, só para se guiar lá pelos capítulos, eu estava no capítulo 23, ainda no capítulo 24, Paulo prega a Félix e a esposa Drusila. No capítulo 25 ele fala para o Festo, e depois ele fala do versículo 13 ao 27, ele fala para o rei Agripa e para Berenice. Isso ele fala durante todo o capítulo 26, se a gente for abrir o 26, é todo um testemunho de Paulo, né? Chega lá no final, o Agripa diz assim, ó, quase que tu me torna um cristão, né? E Paulo diz, não, eu sei que tu acredita nos profetas, eu sei que tu crês no que eu estou anunciando. Paulo chega a falar uma palavra direta, pessoal, para o rei Agripa, né? E eles diziam, olha, se esse homem não tivesse apelado para César, ele podia ser solto. Mas já que ele apelou para César, a César irá. Mas veja que também esse desenho estava orientado pelos círculos concêntricos, guiados pelo poder do Espírito Santo, para que o Evangelho fosse anunciado até os confins da terra, digamos, né? Sabemos que Roma não era nos confins da terra, ela chegaria aqui onde estamos, na América, mas naquele momento, para aquele mundo, era, né, uma sequência terminando de anúncio do Evangelho. E é muito, muito curioso, pessoal, aí a sequência do texto, né, no capítulo 27, essa viagem para Roma, ali diz qual que é o navio que eles pegaram, em qual porto que eles saíram, descreve, o Lucas, quem escreveu o livro de Atos, descreve a trajetória do navio, ele conta das correntezas, do tempo, das estações, dos problemas que passaram, onde é que eles tiveram que parar, né? E curioso assim que por fim houve um naufrágio muito grande. No entanto, pela proteção de Deus, as 276 pessoas que estavam, lá em Atos 27 diz, né, estavam naquele navio, naquele barco, naquela embarcação, preservaram a vida. Tudo se perdeu, o navio se perdeu, a carga se perdeu, mas eles se salvaram. E eles foram cair, se a gente olha lá nos mapas do Novo Testamento, numa ilha, a ilha de Malta, né? E lá também a igreja chegou, e lá também o evangelho chegou. Foi lá em Malta que aconteceu aquilo que eles, né, se salvaram, todos se salvaram. Os habitantes, os nativos de Malta cuidaram, fizeram uma fogueira, trouxeram comida para cuidar daquelas pessoas que estavam, né, quase subnutridos, sem alimentação. Foram cuidados, e quando fizeram uma fogueira, diz que o Paulo foi pegar uma lenha e uma víbora, né, uma serpente, mordeu, picou o Paulo, e ela era extremamente venenosa. E eles ficaram esperando para ver o Paulo morrer, né, porque agora, ó, né, inclusive disseram assim, esse homem aí com certeza é um assassino, né, porque ele fugiu, conseguiu se escapar da morte pelo naufrágio, mas a morte veio até aqui e vai pegar ele, né? Achavam que era a morte que estava perseguindo Paulo. Não sabiam que era o dom da vida e do Espírito Santo que o guiava e que o protegia. E perceberam que mesmo tendo sido mordido pela víbora, nada aconteceu. Quando eles viram que nada aconteceu, aí eles mudaram de patamar, né? Olhavam para Paulo como se ele fosse um deus.
Inclusive o líder ali da tribo, do grupo que estava por ali, estava com pessoas doentes. Paulo foi visitar, orou, elas foram curadas. Paulo anunciou o evangelho e eles também ficaram sabendo de Jesus. Esse evangelho pregado concentricamente, né? Círculo por círculo, das pessoas e no lugar onde ele estava. E Paulo então foi levado, por fim, até Roma. E por lá ficou, né? Como se fosse uma prisão domiciliar em que ele podia receber visitantes, escrever suas cartas, pregar o evangelho. Enfim, ele ficou lá pregando o evangelho, encontrou-se com líderes judeus do local. É interessante, se a gente pega aqui o livro de Atos dos Apóstolos, eles lá em Roma, os líderes judeus disseram: olha, a gente não recebeu nenhuma carta contra ti, né? E aí no versículo 22 diz assim: contudo gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Quer dizer, ouvimos falar desse anúncio, né, de Jesus, enfim, que está sendo anunciado em toda parte, e a gente quer também te ouvir. Aí o texto bíblico continua. Deixa eu pegar aqui uma outra versão para trazer a leitura para a gente desse texto de Atos, capítulo, na parte final. Diz assim, ó: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Quer dizer, Paulo fez aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emaús, né? Começando por Moisés até os profetas, foi mostrando que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Houve alguns que foram persuadidos, que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Porém, outros continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Então, uns creram, outros não. Isso comumente acontecia. Bem falou o Espírito Santo, diz Paulo, a vossos pais, pelo intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Quer dizer, ele citou uma profecia dizendo, realmente, Isaías já disse que muitos ouviriam e não aceitariam o evangelho, não creriam por causa da dureza do coração. E Paulo diz ainda, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, quer dizer, a outros, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, né? Divisão. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse último versículo, então, do livro de Atos dos Apóstolos, da palavra pregada aos romanos, lá em Roma, da palavra que foi anunciada a esses diferentes. E a primeira carta, então, do Novo Testamento, a primeira epístola, é justamente aos romanos, né? Paulo começa, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, e depois ele então anuncia para a igreja, a todos, versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos e assim por diante, né? A igreja chegou lá em Roma e se espalhou.
depois ainda pelo mundo inteiro. A carta aos Romanos é uma carta de excelente teologia, apresentando de maneira sem igual a justificação pela fé e a salvação pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bom, gente, o que fica para a gente aqui, né, desse relato grande, aí, intenso, da pregação da palavra? Fica a direção do Espírito Santo e o desejo, a veemente palavra de que cada cristão e de que cada comunidade cristã, por exemplo, como a nossa comunidade luterana Cristo, jamais deve de esconder o seu talento, jamais deve de esconder a candeia ou colocar a lamparina embaixo da mesa, cuidando só dos seus. Ela deve estar atenta para a direção do Espírito Santo e continuar com intrepidez e coragem a anunciar o Evangelho a toda a criatura, até o dia que o nosso Senhor Jesus nos chamar, ou até o dia que o nosso Senhor Jesus voltar. Para a salvação de todos, o Evangelho pregado primeiro ao povo hebreu e a todos os gentios. Cristo é para todos, sem acepção de pessoas, sem acepção de classes, de gênero. Cristo é um para todos e esse anúncio deve ser feito. Há quem diga que se Deus não tivesse uma missão para cada cristão e um ofício para a sua igreja, assim que fôssemos batizados, poderíamos ser levados para junto de Deus no céu. O fato de permanecermos aqui é porque temos uma missão, temos uma força motora, até pelo próprio Espírito Santo, que nos conduz a pregar o Evangelho a toda a criatura. Fazemos isso deliberadamente, anunciando a pregação, pregando em todos os momentos, também pelas nossas ofertas, pela organização das comunidades locais. Vocês lembram que, por exemplo, assim como comunidades luteranas, como igreja luterana, nós temos as nossas ofertas e um percentual, por exemplo, a gente separa 11% que é destinada à Igreja Nacional, a IELB, né? E a IELB tem as suas ações. Hoje ainda eu vi que o presidente e alguns líderes da igreja estão viajando para a África para mais uma ação missionária. Então a palavra continua sendo pregada, anunciada e levada a todas as criaturas. Que essa seja uma direção para a gente, mas que esse círculo concêntrico, que eu comecei lá exemplificando com aquela pedra que cai no lago, né, e vai montando as ondinhas até chegar à margem, ela primeiro precisa estar no nosso coração. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Essa palavra precisa ser sempre trabalhada em mim primeiro. O apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti mesmo e as pessoas que estão ao teu redor. Então, o cuidado com a gente é muito importante. Assim como aqueles viajantes, né, aqueles que vão viajar de avião, quando são orientados lá, em algum caso de problema de colocar aquela máscara, né, primeiro coloque em si mesmo, depois ajude as crianças e os necessitados, porque você precisa primeiro estar bem, para daí então cuidar dos outros. Então, que você cuide, tem o Evangelho, tem a ação do Espírito Santo, atente contra os inimigos do Evangelho, que é a tua própria natureza pecaminosa, o mundo, a cultura contrária à palavra de Deus, né? O próprio diabo, as tentações, né? E te firma sempre de novo nos mandamentos, na palavra, e sobretudo na graça, no amor de Deus, que nos perdoa, nos redireciona. E assim, que brilhe a tua luz, iluminando as pessoas ao teu redor e realizando a obra do Espírito Santo na evangelização. Certo? Essa reflexão para a gente hoje, terminando então essa série, esses episódios onde a gente deu uma olhadinha para o livro de Atos dos Apóstolos e refletimos sobre
a ação, os frutos do anúncio do Evangelho, da palavra e a ação da igreja cristã em diferentes locais. E a gente vai começar então, a partir da semana que vem, a analisar e aplicar as cartas às 7 igrejas que estão escritas lá no livro de Apocalipse. De novo, refletindo qual é esta palavra para a nossa comunidade, nesse ano festivo de 120 anos, mas nas reflexões para cada grupo de cristãos que se reúne nos diferentes lugares aí ao redor do mundo. Tá bem? Muito bem, gente. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, nos guie, nos proteja, nos santifique e abençoe cada um de nós em nossas situações e necessidades. Que assim seja. Amém. Até a próxima.